Meditando Marcos 4, de 26 a 34. O reino de Deus não depende dos esforços humanos para se desenvolver. É da vontade de Deus formar discípulos decididos em anunciar o seu reino, lutar pelo seu estabelecimento, tê-lo presente. Mas cabe somente ao Senhor o seu crescimento. O homem lança a semente, mas espera que a terra faça a sua parte. A ele cabe simplesmente limpar, cuidar, mas sem nenhuma participação interna na planta. Se bem que essa atitude de cuidado está ligada à nossa cultura, porque no contexto de Jesus, o comum era lançar a semente e voltar lá somente no período da colheita. O reino de Deus se desenvolve misteriosamente segundo os desígnios do mesmo Deus. O reino começa muito insignificante, do tamanho de um grão de mostarda, quase sem valor nem expressão. Assim como aconteceu com a vinda do Verbo Divino, feito uma criança, simples, pobre, rejeitada pela sociedade e sem expressão. O mesmo deu-se com os primeiros discípulos, homens pecadores, pobres, o resto de Israel. Uma vez sendo lançada na terra, a semente brota, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, conforme se pôde observar nas colinas do Mar da Galileia, onde as hortaliças atingiam até mesmo um pouco mais de 3 metros de altura. O mesmo com relação a Jesus e seus discípulos. Uma vez agindo totalmente aberto para Deus, mediante a seiva de Deus, seiva entre aspas, seu poder, o Espírito Santo, desenvolveu-se e tornou-se universal, simbolizado pelas aves, as nações nos seus ramos. Aqueles que eram tão diminutos, aparentemente ou mesmo de modo real. Há um verdadeiro convite à esperança e à confiança, fundadas na fé e não em cálculos e invenções humanas. A graça de Deus é quem age, a fim de que seu reino se estabeleça e seja o lugar necessário para a salvação de todos. Desde o seu início, por vontade de Jesus Cristo, a Igreja pede ao Pai que envie o seu reino, caracterizado como amor, verdade, justiça, paz, solidariedade, compaixão, perdão, entre outras coisas. Em outras palavras, Jesus Cristo é o reino presente e atuante na história, no qual o amor se chamou oblatividade, entrega total para o bem do outro. A verdade sendo ele mesmo em pessoa, revelando-se como a verdadeira vida, vivendo em solidariedade extrema, compadecendo-se de todos, realizando a justiça do Pai, perdoando a todos os que se convertiam de verdade e proclamando a paz. É ele, inclusive, a nova forma de se enxergar a realidade do mundo, a nova forma de pensar a humanidade e seu futuro, e o futuro de quem escolhe seguir decididamente sua palavra. Somente por ele haverá futuro, isto é, haverá frutos e colheita, mas também com a participação histórica, livre e responsável dos seus seguidores. Dos 3 grupos que lhe seguiam, os discípulos, a multidão e os escribas e fariseus, somente os que a ele acorriam com verdadeira fé é que se revelava o sentido das parábolas, da mensagem do reino, da verdade sobre Deus e sobre o homem. Em outras palavras, para se chegar a um maior entendimento de Deus, é necessário tornar-se discípulo de Jesus Cristo, ser amigo dele, viver em sua intimidade e largar a lógica do mundo, abrindo-se inteiramente aos seus ensinamentos. A multidão não consegue viver dessa forma, pois muitos buscam apenas seus interesses. Da mesma forma, os escribas e fariseus, que queriam sempre uma oportunidade para destruir Jesus,
diante de todos. Na verdade, eles cegaram diante do mistério da presença do Verbo de Deus, não conseguindo enxergar o Messias esperado e, por meio dele, a presença do reino de Deus. De fato, quanto à expectativa da vinda do Messias, foram impacientes, violentos e orgulhosos, apegados às formas humanas de convencimento, como lógica, domínio da palavra, discussões apologéticas, triunfalismo, praticismo e precisões geográficas, matemáticas e quantitativas, e, por último, autoconfiança. Jesus ensina o contrário: paciência, comprometimento, no sentido de ser desprendido e totalmente disponível à vontade de Deus, confiança e humildade. O discípulo deve se alegrar por fazer parte desse reino e, ao mesmo tempo, ser seu instrumento. É necessário superar a impaciência dos zelotes e os cálculos dos que formavam o grupo dos apocalípticos. Jesus não estava estimulando uma calma passivamente contrária à obrigatoriedade de uma verdadeira tomada de decisão e coragem para superar os tempos difíceis, mas dando aos discípulos esperança e confiança, expressão de fé num contexto de frieza espiritual e perseguições. Como aos discípulos e à comunidade de Marcos, o texto também nos fala hoje diante de um mundo indiferente a Deus e a sua obra, a verdade e a vida, a tudo aquilo que diz respeito ao bem maior do ser humano. Mais do que nunca, precisamos aderir totalmente a Deus, conhecê-lo o mais profundamente possível através de Jesus Cristo, esperar nele e, repletos de confiança, colocar todo o nosso ser à disposição de sua vontade. Envolvido na causa do reino, tornar nossa realidade de corpo e alma um autêntico instrumento da salvação. Que Deus te dê um santo dia, que a graça de Deus te ilumine para sempre.